O Códice de Alepo, uma das joias mais preciosas da história do texto bíblico, é uma obra de profunda relevância tanto espiritual quanto histórica, especialmente para estudiosos modernos que buscam entender as origens e a transmissão do Tanakh, ou Bíblia hebraica. Como um dos textos massoréticos mais antigos e completos já descobertos, ele fornece um elo crucial para compreender a precisão e evolução das Escrituras ao longo dos séculos. Este manuscrito hebraico, datado do século X, é considerado um dos mais antigos e precisos textos do Tanakh, a Bíblia hebraica. Sua criação foi meticulosamente elaborada por escribas e massoretas que dedicaram suas vidas à preservação exata das Escrituras sagradas. O Códice não é apenas um documento religioso, mas também um testemunho do rigor intelectual e espiritual de uma época em que a transmissão do texto bíblico era uma tarefa cercada de reverência e precisão. A história do Códice de Alepo está envolta em mistério e resiliência, remontando ao século X, quando foi confeccionado em Tiberíades, e estendendo-se até os eventos tumultuados de 1947, quando a sinagoga de Alepo foi incendiada durante tensões no Oriente Médio. Inicialmente, ele foi confeccionado em Tiberíades, uma das grandes cidades de estudos judaicos na Idade Média. O texto foi supervisionado por Aaron Ben Escher, um renomado massoreta, cuja família havia dedicado gerações à tarefa de fixar a vocalização e a cantilação do texto hebraico. Isso conferiu ao Códice uma autoridade ímpar, sendo frequentemente citado como referência para outros manuscritos bíblicos ao longo dos séculos. Porém, a jornada do Códice de Alepo está longe de ser linear. Durante séculos, ele passou por várias mãos, enfrentou perigos e destruições, e de forma milagrosa, sobreviveu a catástrofes que poderiam tê-lo perdido para sempre. O manuscrito ganhou seu nome quando foi levado para Alepo, na Síria, onde permaneceu sob os cuidados da comunidade judaica local por mais de 500 anos. Guardado na sinagoga central da cidade, ele era visto como um talismã de proteção espiritual para a comunidade. A tragédia, no entanto, chegou em 1947, quando a criação do Estado de Israel gerou tensões intensas no Oriente Médio. Após a votação da ONU que reconheceu o direito à criação do Estado judaico, a sinagoga em Alepo foi incendiada em meio a tumultos antijudaicos. O códice foi dado como perdido, mas, de forma surpreendente, partes dele foram resgatadas por membros da comunidade que arriscaram suas vidas para salvar o manuscrito. Em uma operação cheia de segredo e coragem, o que restava do códice foi contrabandeado para Israel na década de 1950, onde foi entregue ao presidente Yitzhak Ben-Zvi. Infelizmente, quando o códice chegou a Jerusalém, descobriu-se que uma parte significativa dele estava faltando, incluindo a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Acredita-se que essas páginas foram perdidas durante os tumultos ou no processo de transporte. Apesar disso, o que restou do Códice de Alepo continua sendo uma fonte inestimável para estudos bíblicos, servindo como um padrão para edições modernas da Bíblia hebraica, como o famoso texto massorético. Além de sua importância textual, o Códice de Alepo também carrega um peso espiritual e cultural profundo. Ele representa a perseverança do povo judeu em preservar suas tradições, mesmo diante de adversidades inimagináveis. O texto em si é uma obra de arte, com margens cuidadosamente anotadas pelos massoretas, que inseriram notas explicativas para garantir que cada letra, palavra e som fossem transmitidos com precisão absoluta. Essas anotações são tão detalhadas que não apenas corrigem possíveis erros, mas também esclarecem ambiguidades linguísticas, garantindo que o texto seja compreendido da forma mais pura possível. A espiritualidade envolvida no Códice de Alepo transcende o judaísmo. Ele é visto como um elo entre o divino e o humano, um texto que une gerações ao redor de uma herança comum. A precisão e o cuidado dedicados à sua criação refletem um compromisso profundo com a verdade e a fé. Para os estudiosos e místicos, o Códice não é apenas um livro, mas um portal para a compreensão das palavras sagradas em sua forma mais autêntica. Nos dias de hoje, o Códice de Alepo é mantido no Museu de Israel, em Jerusalém, onde está protegido e acessível a estudiosos e visitantes. Ele continua a inspirar debates acadêmicos, reflexões espirituais e até mesmo teorias conspiratórias sobre o destino das páginas perdidas. O manuscrito é um lembrete vívido de que os textos sagrados não são apenas palavras em pergaminho, mas símbolos vivos da fé, da resistência e da busca pelo transcendente. O legado do Códice de Alepo permanece vivo, uma prova da interseção entre história, religião e espiritualidade.
Ele nos convida a explorar as profundezas do passado e a refletir sobre o poder das palavras para conectar o humano ao divino, mesmo em meio aos desafios mais sombrios. O códice não é apenas um artefato, é um testemunho de que a luz do conhecimento e da fé pode sobreviver mesmo às trevas mais intensas.